vocês, ou de compartilhar. Eu vou compartilhar aos poucos. Eu entrei rapidamente em live, porque o pau tá quebrando agora ao vivo na Globo News, entre o Valdo Cruz e o Merval Pereira. Olha aqui, ó. Olha lá, ó. Olha só. Esse é o meu primeiro ponto. O segundo ponto, sim, dentro do Supremo, eu também tenho essa apuração, como eu estou contando aqui, de que eles estão fechados, pelo menos de forma pública, com o ministro Moraes, porque aquilo é uma defesa da instituição. Eles acham que se eles não se defenderem publicamente, isso vai abrir brechas, para você ter questionamento e que isso possa levar a algum tipo de nulidade dos processos, e dois, eu sou você amanhã, depois um outro mês acontece alguma coisa, não tem a defesa ali, a pessoa fica isolada. Então, esse é a grande questão do Supremo hoje. Mas eu vou repetir aqui, nos bastidores, ministros fazem uma queixa aqui e acolá de que tem prisão que foi muito alongada. Isso. Como eu contei, você deve ter ouvido isso aí também, Valdo. Eu falei com vários ministros ontem no Supremo. Prisões alongadas, como eu citei aqui, inquérito que já era para ter dado um fecho há muito tempo. Dá para você ficar com uma investigação aberta sem prazo. A gente cobra aqui o tempo todo processo também que tem pedido de vista, quando teve o limite ali, tem que ter um prazo para você devolver aquilo. Porque senão, cada um põe o seu tempo e acabou. A sociedade fica esperando em compasso de espera. E três, dito tudo isso, isso não exclui o fato de que sim, isso está sendo usado politicamente no Congresso. Eu, antes de começar o jornal aqui, se vocês foram testemunhas... Eu vou agora, eu estou vindo aqui, vocês estão passeando aqui um pouquinho pela minha casa, deixa eu vir aqui parar um pouquinho. Vou diminuir aqui para vocês. Espera lá. Pronto. Agora eu já posso falar com vocês aqui normalmente. O pau tá quebrando lá, mas tá quebrando. E eu vou explicar para vocês, porque já peguei no finalzinho, vocês viram a Andréa Sadi tentando colocar panos quentes e acalmar. E eu vou explicar para vocês o que acontece. O Valdo Cruz simplesmente quis passar pano no Supremo Tribunal Federal. E o Merval Pereira desceu o cacete no Moraes e no Supremo Tribunal Federal. Olha lá, ele voltou agora novamente, olha lá. Ó. Quem critica o ministro Alexandre de Moraes é bolsonarista. Não tem jeito. E quem critica o bolsonarista é petista, comunista e tal. Então, realmente é um país completamente... Não, e democracia é você defender que tudo seja feito dentro da lei, dentro das normas. Então, Valdo, é óbvio que conversando com políticos hoje, eles estavam... Óbvio que eles estão adorando isso, mas isso não exclui o fato do fato. Existe um fato, a gente está debatendo. Eu acho, inclusive, hoje mais cedo eu falei... Vamos lá, vocês vão entender o que está acontecendo. Quem entrou aqui, eu não tive condições nem de notificar vocês nos grupos de que eu estaria entrando em live. Eu tive que entrar aqui, eu vou notificar agora para o pessoal e vou fazer um resumo. E vocês vão conseguir buscar na live, aos poucos, né? Vocês pegam lá atrás. Então, todos vocês aí, mil perdões, que eu não tive tempo de fazer nada. Eu entrei ao vivo automaticamente, que já era parte da matéria que eu ia trazer para vocês. Então, eu vou notificar agora as pessoas, porque o pessoal fica tudo aguardando a notificação. E dessa vez eu não tive tempo, gente. Não tive tempo mesmo, galera. Eu vou explicar para vocês. Só peço aí um pouquinho de paciência, porque demora a gente organizar as coisas. E como estava muito em cima, eu estava preparando aqui já a live, eu quis pegar a discussão ao vivo para vocês. Vamos lá, vou agora aqui tirar o som desse celular e fazer o compartilhamento. Então vocês vão juntos comigo aqui acompanhar como é que é o trabalho nosso do dia a dia, tá? Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, já mandei para 5 grupos de WhatsApp, agora vou mandar para o 6º grupo de WhatsApp. Vamos lá, 6º grupo de WhatsApp, foi também. 6º grupo de WhatsApp, agora vou mandar para os 2 grupos de Telegram, o privado e o aberto. Vamos lá. Pronto, a gente faz isso tudo aqui ao vivo e a cores para vocês. Tá o grupo privado, pronto, já acabei de mandar agora nesse exato momento. E aí vocês podem aguardar que já vou em seguida já falar para vocês o rolo que está acontecendo para vocês entenderem como que as proporções estão ficando gigantescas de tudo isso. E pau, tá aqui, ó, mandei. Vocês pegaram ao vivo e a cores
a discussão. O que aconteceu? O Merval Pereira começou falando que era um absurdo as conversas dos assessores do Moraes e que o ministro Barroso veio falar que não, que aquilo ali era algo que não tinha nada a ver, que não existia o fishing expedition, que é quando você tenta pegar a pessoa para daí pescar alguma coisa que não tem ainda. Então veja só, neste momento ele chega e fala assim, como não tem? É óbvio que tem. É só ver o que aconteceu com a Revista Oeste. E começou a detonar. Ele falou da Revista Oeste. A mais tarde a gente vai tentar recuperar. Se algum de vocês pegar esse trecho aí, pode mandar para mim que eu vou fazer outro, que merece até outra live por conta disso para mostrar. Nesse momento entra o Valdo Cruz dizendo que nem as pessoas afetadas, no caso Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, Revista Oeste, estão reclamando disso que o Merval estava falando, que o problema todo era o rito, que foi o que eu falei para vocês, que eles iam tentar abafar tudo na discussão do rito. Se lembra a live que eu falei para vocês? Falei assim, gente, eu já tive isso no Poder Judiciário. Como é que eles agem? Você fala de 10 coisas, aquela que é nevrálgica, que atinge a eles evitam falar. Entenderam? Então, quando o Merval partiu para isso, que o Valdo veio com essa desculpinha esfarrapada, o Merval começou a falar e começou a contestar e os ânimos simplesmente ficaram acirrados ao vivo na Globo News. E eu tive que entrar ao vivo para vocês de última hora. Não tinha jeito. Não tinha como. Eu não tinha como preparar a live nem nada, porque senão a gente ia perder isso. E por que isso está ocorrendo? Porque eles sabem que vem mais coisa por aí. O que aconteceu? O que o Valdo estava querendo dizer, que as pessoas não falaram, tal, etc. Bolsonaro, PL, Revista Oeste, todo mundo sabe que vem mais coisa por aí, vem mais bomba por aí. Só foi jogado algo e pode ser que venha amanhã. Por que pode ser que venha amanhã? Porque durante o final de semana ficaria rodando o final de semana inteiro, como o Moraes faz. Então, está todo mundo em compasso de espera. No meio de tudo isso, o Flávio Dino vai, tira o pino da granada e explode o relacionamento do STF com o Congresso Nacional. Isso deixa deputados e senadores pistola. O Arthur Lira tirou 1 bilhão e 300 milhões que foi aprovado via medida provisória para o Lula. Vocês entenderam por que o Executivo e o STF fazem, né, um compadrio? É simples, porque afinal de contas, via medida provisória, autorizou 1 bilhão e 300 milhões de reais para o Poder Judiciário. Eu volto a repetir, 1 bilhão e 300 milhões de reais para o Poder Judiciário. Vocês sabiam disso? Essa granada só foi estourada porque o Flávio Dino tirou o valor das emendas. E aí o que fez a Câmara dos Deputados? Rejeitou a medida provisória. Só que a maior parte do 1 bilhão e 300 já havia sido transferida. E agora, o que os deputados e senadores fizeram? Paralisaram toda a reforma administrativa. Está tudo parado. Por quê? Porque amanhã o Supremo Tribunal Federal tem que julgar em plenário. Provavelmente alguém vai pedir vista. Vão continuar mantendo a liminar. Só que o pau tá grande. Tá quebrando. E eu vou informar uma coisa para vocês. Não vai ficar assim. Então, o Senado está imponderado. Agora, daí, as pessoas acharem que vai sair um impeachment do ministro Alexandre de Moraes da noite para o dia? Não. Isso é só a ponta do iceberg. Está todo mundo esperando o que vai vir. E como vocês viram, se vocês voltarem um pouquinho, a Andréa Sadi, no meio da confusão, ela tentando acalmar, ela soltou uma coisa que estava no privado. E eu vou mostrar isso para vocês. O que passou a impressão para vocês? Não passou a impressão que todo mundo está fechado com o Moraes ontem? Sim ou não? Tanto é que as próprias reportagens estão falando isso. Olha, o PGR apoiou o Moraes, o Supremo fechou, blindagem do Moraes. Não foi isso que todo mundo falou? E não foi isso que tudo veio a indicar? Se vocês pegarem essa live um pouquinho mais para trás, porque todo mundo começou a entrar só agora, porque eu acabei de mandar as notificações, eu não tive como deixar de entrar imediatamente, porque o clima estava pesado e a briga estava acontecendo ao vivo. Se vocês pegarem essa live um pouquinho mais para trás, vocês vão ver que a Andréa Sadi reconhece
que publicamente houve o apoio, mas que nos bastidores as críticas são muito grandes. Em inquéritos que não terminam nunca, em prisões ilegais e tudo mais. Isso não fui eu que disse, quem falou foi Andréa Sadi. No afã de tentar apaziguar a situação, eles simplesmente escancararam tudo. Escancararam. E a imprensa, principalmente a Rede Globo, tenta fazer tudo o possível e imaginário para acalmar. Olha lá, ó. Moraes aumenta a multa de rede social X de Elon Musk. O próprio Gairo, eu estava vendo um pouco antes de entrar ao vivo, trouxe essa informação. 200 mil reais dia de X contra o Elon Musk. Aonde vocês acham que isso tudo vai parar? O Pacheco não tem o que se esperar de um covarde, banana, frouxo, um cagão como ele. Não tem nada como se esperar hoje do Pacheco. Mas o caldeirão começa a ferver. Vocês imaginavam isso tudo acontecer? A Rede Globo descendo o cacete através do seu jornalista Merval Pereira ao vivo no Moraes e no STF, falando até do Barroso? Vocês esperavam isso há uma semana? Vamos ser honestos, sim ou não? Vocês achavam que isso era possível há uma semana? Vamos ser honestos aqui, porque a gente tem que começar a mostrar para vocês, porque o que não falta é gente aí querendo dizer o contrário. O sistema acomodando, porque o sistema... Ninguém esperava que a gente estivesse vivendo o que está vivendo nos últimos 2 dias, tá certo? Há uma semana atrás. Há 7 dias... parecia que estava tudo morno, estava tudo acertado, estava tudo bonitinho. No meio de tudo isso, o Flávio Dino puxa o pino da granada para tentar socorrer uma expressão que foi utilizada por um jornalista, foi que ele forneceu um balão de oxigênio para o Lula, que está sem fôlego, não tem dinheiro, o dinheiro acabou. E ele não tinha como enviar o dinheiro para os municípios. Então, qual que era a melhor alternativa? Joga na conta do Dino e do STF, não fui eu. Só que o Lula, como abre muito a boca, hoje ele foi dar uma entrevista, falou besteira lá da Venezuela, disse que não vai reconhecer o Maduro por enquanto, porque ele continua ad eterno aguardando as atas, aquelas coisas que você já sabe. Mas isso não vou nem levar em consideração, porque a imprensa publicou aí, é tudo besteira. Só que nesta mesma entrevista, o Lula deixa escapar que houve ali um compadrio entre o Flávio Dino e ele, ou seja, o Dino tomou a decisão para suspender as emendas. Entenderam? Tomou a decisão para suspender as emendas e com isso o Lula ganhar fôlego. Por quê? Está chegando o pleito eleitoral. Não saiu R$1 para as prefeituras. As prefeituras agora vão ter as eleições. Faltam 45 dias. Daqui 45 dias o Brasil está indo às urnas para eleger prefeitos e vereadores que serão fundamentais para 2026. Então, o Lula não tinha o que fazer, porque ele tinha que destinar as emendas e não tinha dinheiro. Vamos suspender porque assim fica suspenso. Isso caiu como uma bomba no Congresso Nacional. Embora grande parte das emendas já tivesse sido destinada, existem prefeituras hoje que estão dependendo da chegada dessas emendas para resolver alguns problemas locais por conta das eleições. Então, a base não gostou nem um pouco, não foi somente a oposição. E o que está por trás de tudo isso? Não é somente o fôlego imediato. O Lula está querendo, através do STF, mudar o jogo com o Congresso, porque ele sempre se acostumou, aqueles governos Lula anterior, o que eles não falam para vocês é que ele comprava deputados e senadores. Esqueceram do mensalão? O que foi o mensalão denunciado por Roberto Jefferson, se não a compra de deputados e senadores através de emendas? Como é que se resolveu essa questão? Saiu da mão do Executivo e passaram a existir as emendas impositivas. Eu já trouxe essa informação para vocês. São 30 milhões de reais, independentemente do deputado ser de oposição ou não, ou ser governista. E aí ele foi obrigado a entregar dinheiro na mão de oposição
às vésperas das eleições municipais. Conseguiram entender? Então, deixa eu explicar novamente para vocês. Às vésperas das eleições municipais, deputados e senadores da oposição tiveram direito a receber valores de emenda e alimentar as suas bases. Isso irritou o Lula. Além dele estar sem dinheiro, pelas atuais regras, ele é obrigado a entregar esse dinheiro porque a emenda é impositiva. E aí o Flávio Dino está querendo mudar as regras do jogo na base do supetão. O que eles conseguiram com isso? Empoderar o Lira e o Senado. Só que no Senado tem um capacho, um cachorrinho de estimação do STF do Lula chamado Rodrigo Pacheco. E isso vai acabar. Vai acabar mais cedo ou mais tarde. Então ontem, quando eu estava na minha live do grupo privado, eu disse para o pessoal, fiz ontem a live do ovo frito, mostrei para vocês uma receita deliciosa, aliás, até fiz ovo frito hoje de manhã cedo aqui em casa, no café da manhã, fritei com bem pouquinho azeite, né? Que eu não uso óleo, usei bem pouquinho azeite, mas fiz um ovinho frito em homenagem à live de ontem à noite. E eu mostrei para vocês, durante essa ocasião, o que está acontecendo e que tem que se ter muita paciência. Não é assim, vai sair impeachment da noite... Não, a gente vai ter que fazer isso tudo com muita paciência. E isso está acontecendo nesse exato momento. Olha lá, ó. Continua, eu tirei o som, mas olha só, olha lá o Merval de novo lá. Olha lá. Eu não sei o que aconteceram para ele, mas eu acho que vão dar Rivotril para ele daqui a pouco, porque a situação tá feia na Globo News e o pau tá quebrando. Então, vocês vejam que próprios jornalistas começaram a largar o barco. Alexandre de Moraes está cada vez ficando mais isolado. Está cada vez mais isolado. As redes sociais que caladas aceitavam tudo que ele fazia, já não fazem mais. O Google simplesmente devolveu uma ordem de Alexandre de Moraes dizendo que não havia fundamentação na sentença. Isso é motivo para reprovar juiz em prova da magistratura. Vocês sabiam disso? Não tem como existir sentença sem fundamentação. E o Google falou, não vou cumprir porque Vossa Excelência não fundamentou a sentença. As coisas nem sempre estão à amostra de vocês. E a Andréa Sadi deixou isso à prova hoje, agora há pouco, quando disse que, embora o Supremo esteja dando demonstrações públicas de que está fechado com Moraes, nos bastidores não é bem assim. Portanto, a pressão popular, a pressão de vocês é fundamental nisso tudo. O deputado Gustavo Gayer, eu falei assim, eu tenho algumas críticas ao Gayer de vez em quando, gosto muito dele, mas dessa vez, mais uma vez, ele acertou. Eu diria que eu tenho críticas a 10%, 90% eu concordo com tudo do Gayer. Mas assim, dessa vez ele acertou. O Gayer novamente está fazendo um aplicativo, olha só, um aplicativo para que vocês saibam quem são os deputados que apoiam ou não o impeachment do Moraes. E eu sugiro desde já ao deputado que faça o mesmo em relação ao Senado. Nós temos que saber quem são os deputados e os senadores que vão correr da reta, que vão afrouxar agora. Porque daqui 2 anos eles vão estar batendo na nossa porta querendo nosso voto. O Cleitinho subiu nas tamancas hoje. Então, nesse exato momento, o Senado está um barril de pólvoras. A pressão sobre o Rodrigo Pacheco só aumenta. Pode-se ter discussão, vai ser agora, não vai existir absolutamente nada neste exato momento. Provavelmente vai ser aberta uma CPI. Hoje, ontem, já foi aprovada a convocação numa das comissões do Senado, na Comissão de Constituição e Justiça, se não me engano, não, de questões digitais, acho. Já foi aprovada a convocação do ministro Alexandre de Moraes, convocação não, convite, porque eles primeiro mandam convite. É óbvio que ele não vai. Mas o Senado tem poder de convocá-lo. O Senado pode convocá-lo, porque o Senado é o poder moderador. Então já foi aprovado dos 2 assessores deles envolvidos nos áudios e do próprio ministro. O parafuso está cada vez mais apertado e é assim que tem que ser. E é assim que tem que ser. Então,
Então, parabéns ao deputado Gustavo Gayer, do Goiás, que teve essa iniciativa. A gente vai conseguir saber quem são os deputados e senadores que estão em cima do muro, que estão contra e os que estão a favor.